No palco tumultuado da Segunda Guerra Mundial, uma mente brilhante e complexa emergiu, desempenhando um papel fundamental na criação da arma mais devastadora inventada, a bomba atômica. Robert Oppenheimer, um físico teórico notável e carismático, entrou para a história como diretor científico do Projeto Manhattan, o esforço ultra-secreto para desenvolver essa arma de destruição em massa. A cidade de Los Alamos, no Novo México, foi o local escolhido para abrigar o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da bomba atômica. Uma cidade inteira foi construída em sigilo, abrigando alguns dos melhores cientistas do mundo. A colaboração e a pressão intensa moldaram o ambiente de Los Alamos, enquanto Oppenheimer liderava o esforço para criar uma arma que poderia alterar o curso da guerra. E é nessa pegada que você aí tá vendo que eu vou tentar, junto com um amigo, fazer uma história maluca para você jogar utilizando esse cenário, ok? E sim, pessoas, sim, estamos aqui mais uma vez nesse podcast crisp para você. Então, antes de mais nada, eu já peço que eu sei que você ainda não fez, você aí em casa, você não fez, eu sei, e você está ávido. Me siga nas redes sociais, inclusive no YouTube, porque se a gente chegar a 1000 seguidores, vamos botar a mesa de Velozes e Furiosos aonde o Thiago jogará compulsoriamente. Ele não tem esse querer, ele vai jogar e é isso. Então nos siga na rede social, vai estar aqui no primeiro link do post. E vamos apresentar um dos melhores mestres que eu acho de Call of Cthulhu, que é o meu amigo Carter Lucian. É isso aí, Gadini. Fala pessoal, Carter Lucien aqui. E é isso aí. Estamos hoje aí para falar do Oppenheimer, É isso, a gente o aqui pai baseado da em bomba nada. atômica. Hã? A gente aqui baseado em porra nenhuma. Bom, eu vi o filme. Bom, eu não vou falar que eu vi o Boa, mas a filme. gente pode dar um spoiler, né? É. Que a bomba atômica explode. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas é isso que É, vai isso não acontecer. mudou só o curso da guerra, mudou o curso do mundo. Mas aí vai que a pessoa tá esperando, né? A pessoa não teve aula de história, que ela tá esperando uma coisa mais elaborada, né? Uma coisinha. Não vai ter. A Então, história, imagina que infelizmente. seja o Oppenheimer lá na cidade secreta se fudendo pra fazer uma bomba atômica junto até com. Aparece até o. Ai, quando, o Einstein lá também. Um negócio interessante, quando eles estavam fazendo a bomba, eles não estavam originalmente. O alvo deles não era o Japão, Pois é, né? Na verdade, era a ele Alemanha. era Alemanha. Mas a parada é Alemanha. muito doida, né, cara? Porque assim, eu fico pensando, eu fico com dificuldade de fazer cálculo financeiro. Imagina o cara, a mente do cara pra fazer a porra da divisão do átomo, cara. Não era só. Era uma. E sob uma pressão, né, cara? Os militares, a Casa Branca ali pressionando, e o cara, vocês têm que fazer essa bomba. Além do Oppenheimer, esse filme agora do nosso querido Christopher Nolan, tem um filme de 1989 chamado O Início do Fim, com Paul Newman e John Cusack, que fala também do Projeto Manhattan. É um filme mais antigo e tal, mas esse também me lembro de ter assistido e foi bem interessante também. Mas é mais assim a ligação desse. O Paul Newman era o general lá que comandava e ficava pressionando o Oppenheimer e tal. Eu me lembro que eu fiquei no final do filme, fiquei bem impressionado, que falava que ele tinha virado um herói nacional, mas depois os horrores que foram, né, divulgados das bombas, né, das baixas da população civil lá japonesa, é que ele ficou um cara que tipo, caiu em desgraça, né? É, eu acho que Tal. eu acho que ele deve ter ficado com na mão legal, né? Não, enlouqueceu completamente, mas né, é uma figura controversa. Mas fale, Gadinho, o que podemos tirar desse esqueleto atômico do Sim, sim. Oppenheimer? Obviamente, eu acho que para criar essa história a gente não vai poder explodir a bomba. Mas, para você que chegou agora, essa loucura catártica que é a macarronada, eu tenho uma série de tentar fazer histórias e fazer coisas malucas. A gente já teve do Velozes e Furiosos, aonde a gente usou um sistema e tudo mais, só que dessa vez eu pensei uma coisa diferente. Eu pensei da gente não escolher um sistema. Óbvio que isso aqui vai se encaixar como uma luva em Call of Cthulhu, a gente vai fazer referências a Call of Cthulhu, porque sim, mas a gente pode construir uma historiazinha genérica para colocar os jogadores em uma questão. Então, o que que acontece? A cidade do Álamo, né, que foi, Los Alamos, né, ela foi criada do nada, era ultra secreta, e abrigou uma cacetada de gente para fazer isso aí lá em 1945, tá? Eu acho que nesse cenário a gente pode colocar. Mas antes de começar isso, eu vou explicar para você aí como vai funcionar. A gente vai tentar ambientar e escolher alguns sistemas
para poder botar essa história. Depois a gente vai tentar botar a mecânica, a mecânica já vai estar pronta, não vai precisar que nem Velozes e Furiosos e tudo mais. E aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai tentar fazer uma one shot e fazer um jogador, poder pirar nessa maluquice toda aí que a gente vai construir. Pode ser? Vamos nessa. Beleza. Só se for agora. Então vamos lá. A gente tem então, como é que a gente pode começar? É 1945, não é? É 1945 que foi que o bagulho começou a ficar doido lá. Então, a gente já sabe que é no Novo México, tem uma cidade que foi construída do nada e tem todo tipo de pessoa para dar suporte aos cientistas lá. Que no caso ninguém vai jogar com o Oppenheimer, né? Imagino eu. Mas eu acredito que a gente... Fodástico. Assim, eu acredito que ele é um NPC fodástico, inclusive, né? Que ele pode ser o cara até que pode conduzir alguma coisa na história, quem sabe? É igual no Call of Cthulhu, quando você vai na Universidade de Miskatonic e encontra o Dr. Armitage. Isso. Uma coisa. Isso, o cara vai estar lá fazendo os desenhos, os cálculos, enlouquecendo com a bomba atômica. Inclusive, a gente podia até botar um negócio, né? Com o Oppenheimer enlouquecendo, uma parada doida dessa e criando a bomba atômica e depois se matando, uma porra. Então você quer fazer no período de tempo entre 42 e 45, que foi o período de tempo que foi o projeto Manhattan mesmo, né? Exatamente. É o início do projeto Manhattan. É. Aí a gente ambienta isso, que já vai estar na cidade do Novo México e tal. Tem o prédio principal, que é o prédio onde eles estavam, onde ficam os cientistas sinistros lá, que inclusive esse prédio hoje em dia tá caríssimo. Eu vi uma matéria esses dias que tá caríssimo esse prédio lá. E o que acontece? Aluguel. Tem o. Eu não sei pra que ele é usado, mas parece que é aluguel de sala, essas coisas, em algum lugar que tá absurdo. Venda do. Um negócio aqui, não, deixa, fala a tua ideia. Pode falar. Falou esse negócio do prédio muito caro, não sei o que, cara, eu tô pensando aqui, o cara, tipo uma parada assim, nos tempos atuais, e um maluco encontrando um bunker ultra secreto lá. E dentro desse bunker ultra secreto tem os segredos do Oppenheimer. Caraca. É uma outra parada. É uma outra pegada. Gostei também. É uma outra pegada, mas aí tu vai muito mais à frente. Aí um cara, eu aluguei um galpão desse prédio. Você sabia, esse prédio aqui onde era a instalação do Oppenheimer. Aí o cara vai um dia e descobre fazendo um. Caraca, e se a gente, agora ligando, o cara vai, aluga qualquer coisa nesse prédio aí, e aí o que acontece? Ele pega, descobre os segredos lá do coisa e ele começa a ter visões de 1900. Isso. Subterrâneo foda, assim, que foi feito, não tá em lugar nenhum, nem no Pentágono tem esses planos. Isso. Qual é o nome daquela criatura do Cthulhu que tem as portas dimensionais? É o Dimensional Shambler, é o Dimensional Shambler, né? O que vai saltando entre dimensões, né? Isso, que ele... Dimensional Shambler. A forma de coisar, ele tem os... Como é que é? Chama-se... Porra, pior que agora não me recordo do nome. Mas a gente vai... Eu vou botar e a gente bota... Depois eu boto aí pra vocês. Mas a gente pode pegar esse Dimensional Shambler e botar ele e transferir a galera toda pra 1945, do nada, assim. Fazer que nem... Tem um conto que eu li, não sei de qual escritor, que o cara num bar, ele pega o leite de 1949, sei lá, de quando que o leite era mais puro, e ele trazia pros tempos aí, ele ficava nessa porta dimensional usando isso. A gente podia fazer uma parada dessa. Cara, tem... Com certeza, eu gostei desse lance de pular no tempo, é interessante, cara. Pode fazer desse tipo também. Agora, ao mesmo tempo, quem seriam essas pessoas quais seriam essas pessoas, quais seriam as profissões delas, desses investigadores, se a gente for seguir uma... Então, a gente já pegou e já botou como é que vai ser. A gente enredou. Então, o cara pede... A gente vai botar o cara nos tempos atuais, pegando uma sala, alguma coisa dentro desse prédio aí, que foi o prédio onde os cientistas usavam... Dimensional seria, talvez? Mas eu esqueci o nome da entidade. Tem uma entidade... não. Tá falando de um Great One mesmo, desse assim, de um Cthulhu Mythos mas mesmo? a gente não pode botar tudo fechado em Cthulhu. Vamos botar que tem um monstro dimensional, tá? Que ele abre portais em locais de muita... Qual é a palavra? Radioatividade? Pode ser. Radioatividade. Pensa assim, quando eles fizeram os testes nos alvos, o teste mesmo, que estourou tudo, né? E eles perceberam mesmo o potencial mesmo
Eles fizeram testes lá, eles detonaram lá Uhum. quase uma bomba atômica, né? Não uma proporção bem menor, mas a partir daquilo eles fizeram duas. Uma que foi jogada em Hiroshima e outra em Nagasaki. Que eles chamavam de Fat Boy, Thin Man, eu acho que era o homem magro, o homem gordo, não era assim? Acho que era alguma coisa desse nível. Né? E o que que rola? Isso com esses testes chamou a atenção dessa entidade. Tipo, ela estava lá na dimensão dela e isso, ela ao ver esse negócio abriu tipo uma fissura dimensional e ela foi atraída. Putz, aí gostei, hein? Aí ela Entendeu? atraiu e ela criou ali, viu que onde estava sendo o É Little Boy Fat Man. isso. E aí ela Little viu Boy Fat nesse Man. prédio daí, aonde tinha o princípio da parada, né? Onde foi o princípio da divisão do átomo e tal. E aí usou esse prédio aí, essa parte do prédio, para poder fazer o portalzinho dimensional dela aí. Mas qual o objetivo dela? Por que que ela tá aí agora? Ela tá fazendo o quê? Tá se alimentando de humanos? Ela pode estar pegando os humanos que por acaso entram nesse portal, descobrem esse portal e fazendo por maldade, jogando em 1945 para enlouquecer eles e se alimentar da loucura. E se alguns desses voltaram e se tornaram mais ou menos cultistas? Eu sempre penso em termos de cultistas, né? Falo em cultura, tem que ter cultista. Cultistinha safado, né? Como fala o povo do mundo tentacular, meus queridos. E é isso, cara. Ou então, para alguns voltarem e fazem tipo um culto a essa criatura. Pô, cara, e se a Não gente sei. botasse, Hum. pensei aqui, ó, esses cultistas pegaram essa criatura aí e estão tentando usar o portal dela para voltar em 1900 e blau para tentar não fazer a bomba atômica estourar. Tem implicações, assim, políticas nisso, né? Por que que eles fariam isso, ideologicamente falando? Mas aí entraria em São conflito com patriotas. entraria em conflito com a criatura também, né? A criatura, sabe, não faz muito. Vou voltar no tempo para matar o Oppenheimer, já pensou? Porra, aí é muito Terminator, né, cara? Aí a gente chega pro Oppenheimer e fala: venha comigo se você quiser viver. É, porra, que loucura, hein? Fazer ele voltar, né? Caraca, bizarro. Agora eu pensei no Terminator vindo. Que doideira, velho. Pensei muito. Parece o Oppenheimer pelado em cima de uma calota de metal, é isso, né, que você tá falando? Por Que isso é assim favor, se você é desenhista e estiver ouvindo isso, faça o Oppenheimer pelado, estilo Exterminador Futuro. chegando em cima daquela esfera assim de metal, assim, ele levanta. É tipo o Rick e Morty, a parte das cobras, que Exato. vem a cobra, venha comigo aí. Sim. Cara, então, qual seria a motivação do cultista, dessa entidade permitir esses cultistas voltarem? Pra manter o portal aberto? E Exatamente. alimentar? Cara, eles trabalham basicamente. Essas entidades eles procuram com cultistas, eles têm que ter informação ou então fazer o muscle, né? O trabalho pesado mesmo, né? Tipo, não deixar escapar essas informações. Vamos dizer que um jornalista vai lá e vê isso e quer depois botar isso, espalhar isso na internet e tal, para todo mundo saber. Então, eles fazem esses cultistas, eliminam essas pessoas. Aí podem surgir teorias da conspiração. Quem não garante que às vezes o cara, aquela coisa bem de RPG mesmo, né? O cara chega lá naquele prédio. Se for mesmo fazer esse one shot, era uma galera chegando no prédio a convite de um amigo. Eu comprei aqui um apartamento nesse prédio Não, e mas aí tal. ele não é residencial, eu acho. Então eu Não. comprei aqui É o meu novo empreendimento. Vamos aqui fazer uma comemoração aqui. Aqui vai ser a minha nova fábrica de. Eu vou fazer aqui as coxinhas de catupiry atômicas. Elas vão ter assim formato de cogumelos atômicos, assim, recheadas com catupiry e frango. Eu sempre falo de comida, gente. Vocês sabem disso, né? Eu vivo falando. Porra, o aluguel chega a de comida. 72 mil. Hã? Aqui, ó. Oppenheimer, o prédio onde nasceu a bomba atômica, é o mais buscado da web. Aluguel chega a 72 mil reais. São 16 andares, 28. Não, peraí, escuta. Não. Escuta. Desde 2003, os andares 16 a 28 foram convertidos em 39 apartamentos de condomínio, com 185 metros quadrados até 754 metros quadrados. Temos. Tá, mas aí são os apartamentos superiores, né, cara? O lance que a gente ia fazendo era o subterrâneo. Mas aí pode ter no subterrâneo
vamos pensar assim, no prédio, às vezes, a gente pode ter inventários. A galera tem um armário no prédio. O armário Pode ter do o. Não, não é apartamento. armário, é onde guarda os negócios do condomínio mesmo. Pode ser da administração, uma coisa da administração, entendeu? E o cara é o síndico do prédio. Exatamente. O cara é o síndico do prédio, porra. Um cultistinha é o síndico do prédio. Pô, pensa só, ele facilita a entrada dos caras que ele quer, coloca no prédio que sempre. No apartamento que sempre vai estar à venda, entendeu? Que são 18 a 29. E aí começa a dar aqueles baitzinho pra ele, pros caras ir lá pro subsolo na administração. Aí quando abre a administração, tem uma salinha mais afastada que tem ali os cultistas lá e o portal pra época de Oppenheimer, lá em 1945. Tá, O que que tu acha? tá. Então ele criou ele criou essa ligação entre 1945 e os tempos atuais. Voltamos àquele papo. Por quê e para quê, né? Se alimentar o que foi feito em 1945 continua nos tempos atuais? Por que eles voltariam, né? Voltamos aquele mesmo lance, né? Voltariam por quê? Ou eles voltariam no tempo por quê? Por acidente? Porque foram jogados nesse lugar pelos cultistas? Cara, pode ser que os cultistas não saibam ainda como a entidade quer que eles abram o portal, porque pode ser que essa entidade ficou lá em 1945 presa se alimentando. Eles descobriram alguma coisa dessa entidade, só que eles querem chegar nessa entidade por um portal para pedir um favor, alguma coisa assim. Você está trabalhando com coisas de viagem no tempo. Eu já estava pirando, às vezes, em realidade paralela, mas isso aí já está ficando muito batido do negócio de multiverso. Não, não. O Oppenheimer fez um negócio de abrir uma realidade paralela, quando eles voltaram, tá todo mundo morto em Los E aí veio. Angeles. Todo mundo morreu! Acabou. Pô, vamos tentar em Viagem do Tempo, cara. Não, viagem do tempo é maneiro. Mas sem. Tá, mas viagem no tempo tem esses paradoxos temporais também, que realmente se o Oppenheimer é morto no passado, quando eles voltarem para o futuro, pode ter um futuro diferente. Pode ser que também que eles não consigam nem sair e voltar, né? Eles chegam aqui no futuro e os Estados Unidos foram dominados ali pelos nazistas. Exato. Ou então os japoneses atacaram e dominaram a costa oeste. Pode ser também. Pode ser. Entendeu? A gente vai estar dando pro jogador um poder de mudar o curso do mundo, né? Como eles não fizeram a bomba atômica, a guerra. Isso mesmo, apesar que a bomba atômica eles venceram na Europa, né? Cara, a guerra teria sido vencida de qualquer maneira, só ia demorar muito mais. Sim, não ia ter a parada da bomba matando uma penca de gente. Não, mas olha só, e essa questão da bomba, que é polêmica, é um dos grandes crimes, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal. Não quero colocar isso, inclusive, não é nem o objetivo do podcast nesse aspecto. Mas foi realmente um crime bárbaro. Mas muitas pessoas e muitas vertentes históricas tentam racionalizar isso, que jogaram a bomba, e até no filme, nesses filmes todos, jogaram a bomba para evitar que tivessem mais mortes, que teriam muito mais mortes, até entre civis japoneses e tropas americanas. Então jogaram, e o Japão se rendeu, porque o Japão só se renderia, dentro até daquela visão mais samurai e tudo, de se render, de honra que os japoneses têm, não se renderia de maneira tão fácil assim se não tivesse sido uma arma tão devastadora, né? Como foi, cara. É. E ao mesmo tempo um recado para outra superpotência que se assomava ali, que era a União Soviética. Cara, eu tava pensando aqui agora, e se em vez da gente botar cultista, a gente não bota a própria entidade atentando as pessoas dentro dos apartamentos pra, sei lá... Para um poltergeist, assim. Cara, uma parada tipo assim, ó, vem cá, me liberta, eu tô aqui, pega a balinha. Mas vai ser assim com essa voz dele? Não vai ser porque eu não tenho voz de poltergeist, né? Eu não sou uma entidade multidisciplinar, né? Mas a gente podia botar, tipo assim, os caras compram um apartamento pra estudar um fenômeno sobrenatural que acontece dentro dele. Uma equipe de TV, cara. A galera, aqueles caras que caça fantasma, não sei o quê, eles vão pra dentro do prédio pra tentar descobrir as emanações psíquicas com aquelas varetas que bate, medição de não sei o quê, um YouTube. Tá igual o Sobrenatural, Insidious, né? Aquela série Insidious. Um youtuber, cara, russo, que o cara fica indo na porra dos lugares abandonados pra... Aí um cara desse tem grana, às vezes com um patrocinador pra alugar um espaço desse. Sim, ele pode vender pro programa pra TV a cabo. Eu sou um russo, assim, eu vim aqui para investigar. Como é que é sotaque de russo, hein? Eu não sei, cara, eu não...
É porque a gente tem o russo característico, né? O russo... O fantasma de Oppenheimer. Uma Então, parada a assim. gente pode botar que o cara vai fazer um programa que ninguém nunca tentou, que é ver os fantasmas que podem ter dentro do prédio. Que foda, olha só, as pessoas começam a ver vultos do prédio. De pessoas assim, usando roupas dos anos 40, ternos. E um deles, eles tiram uma foto e vão ver o Oppenheimer. Caraca, que Por bizarro. conta de várias energias ali residuais. E a gente Isso tá pode botar causando. que ele vê andando, assim, as pessoas de noite, quando olham pra perto do prédio, vê o Oppenheimer andando e com Isso. cientistas. Não só ele, ó, todo mundo ali, como se É fosse. normal, normal. Eles estão ali, tipo, numa. O tempo está se dobrando naquele espaço específico, cara. Ali é como se fosse uma dobra temporal que está ali os tempos atuais em 1943, né, Podem ou estar se 44, colidindo, né? está causando isso. E ao mesmo tempo também lá em 43 a gente vê coisas estranhas também ali, Pode ser, cara. Gostei dessa pegada, entendeu? hein? Aí tem uma justificativa, porque pode ser por causa da criatura que tá em 1945 tentando se alimentar de alguma forma dessa radiação, ela tá causando Essa essa instabilidade, né? instabilidade temporal, cara. Aí o grupo de aventureiros podem ser patrocinados por um cara, desses caçadores de malucos aí de coisa que geralmente uma TV banca, alguma coisa assim. E aí a gente pode botar um detetive, um cientista, fazer que nem no Caçando Hitler, cara, que botam um ex-KGB, o ex-Ranger, ele é John Campbell. Então, tem um cara da KGB, tem um cara que é ex-CIA também, todo mundo junto Um ali, cientista para tentar né? entender os fenômenos. Cara, eu quando penso muito em Projeto Manhattan, cara, e Lois Allen, Oppenheimer, não sei o que, eu não consigo deixar de lembrar de Watchmen e o nosso querido Doutor Manhattan. Ah, sim. E a melhor parte, né, para mim, da história em quadrinhos, também do filme, foi muito bem feito pelo nosso querido Zack Snyder. Eu elogiando Zack Snyder. Vamos queimar esse podcast. Mas é um filme legal, mas pena que ele mudou o final da história em quadrinhos e aí cagou tudo no final. É a criação do Dr. Manhattan, cara, quando os átomos dele se saem e depois voltam. Mas o que acontece? Quando eles começam a ver ele, primeiro só o cérebro, depois ele vai se montando, sabe? No negócio. É uma parada que a gente pode botar muito assim, mais cientificamente nesse sentido, mas no caso a história da dobra temporal é melhor, cara. Então, a gente pode juntar isso, cara. Então, por exemplo, como é que foi. A gente tem aqui. O que chamou o pessoal para ir lá? Começaram a ver vultos de Oppenheimer e de tudo mais na internet. E começou-se a ver vultos de cientistas e do próprio Oppenheimer, algo que parecia o próprio Oppenheimer, andando pelo prédio. Pelo saguão, pelo coisa, em Então, vários e aí horários. o pessoal começou a falar que era tipo fantasmas dessas pessoas Isso. que tinham vivido E ali. Que não aí faz o menor sentido, porque elas não morreram lá. Não, tudo bem, mas aí a galera É, fica naquela, ué, mas Oppenheimer não morreu lá, não sei o quê, e fica naquela. é. E aí começa a criar várias coisas na internet, e algum sponsor, algum benfeitor vai lá e pega essas pessoas e fala assim, ó, sua missão é investigar. Pode ser até o próprio governo e fala, ó, quero saber o que está acontecendo. Por que não? Cara, pode ser um negócio assim, eles vão investigar e depois, quando acontecer tudo, eles voltam na mansão. O cara contratou eles, eu vou levá-los ao meu verdadeiro patrão. Ele abre uma porta assim, doutores estão aqui. Vira o Oppenheimer, cara, todo velho numa cadeira de rodas. Senhores, muito bom conhecê-los finalmente. Acaba. Puta, imaginei um final assim, Porra, aí é apoteótico, né? bombástico, né, cara? Apoteótico. Mas vamos lá, calma. O todo, mas só que aqui, o Oppenheimer é daqui, cara. A gente já tem o porquê que as pessoas vão. Agora, em 1945, a gente pode botar o seguinte: por que os caras lá, eles não estão vendo ou estão vendo? Eles podem estar vendo alguns vultos de pessoas com roupas estranhas, só que ao mesmo tempo um grupo de pessoas começaram a ver uma forma. E essa forma, ela vai tipo o Dr. Manhattan, ela vai ganhando corpo
Sim, E sim, aí sim. eles acreditam que aquilo ali pode dar uma luz, uma entidade que pode dar uma vantagem na guerra. E aí começa a cultuar É, ele. você tá falando agora, você entrou num aspecto muito bom, numa faceta muito boa, que é essa faceta mais política, de vantagem de guerra. Tinha muita espionagem na época. Uhum. Eu acho que isso é uma parte que pode ser sempre explorada. Essa parte de espionagem leva a trama assim a uns conflitos, assim, a desconfiança, assim, até entre o próprio grupo. Sim, Você pode virar até antes da one shot e falar para um desses caras do grupo que ele é tipo um espião infiltrado ali que tá, né? Que o governo sabe? russo talvez tenha descoberto que isso esteja acontecendo e aí infiltrou. Não, Gadinho, mas isso nos tempos tem, atuais. tinham cientistas ali, dizem que o próprio Oppenheimer ele tinha muitas simpatias assim socialistas, entendeu? Uhum. É o que falam. Mas ele não é mais. Tinham cientistas ali que eram realmente, inclusive, a União Soviética conseguiu, fez o primeiro teste nuclear dela em 1949, se eu não me engano. Se algum historiador estiver assistindo aí, depois me corrija se eu estiver errado. Acho que é 1949. Quer dizer, porra, 4 anos depois. Foi 4 anos depois dos Estados Unidos. Mas foi basicamente muitas informações roubadas dentro do próprio Projeto Manhattan. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E não tenha dúvida também que ele já. Aquilo que eu voltei a falar, né? Lançar a bomba não foi só para que o Japão se rendesse, foi mais ou menos para se colocar como ali que ele foi, quando caiu a bomba, que ele foi o início da Guerra Fria, cara. Então, mas aí a gente já tem a motivação dos jogadores indo, a gente pode botar até um cara pra falar assim, ó, Sim, tu vai ser o espião, sei lá, russo, que a Rússia botou aqui pra querer saber por que sim. que tá rolando. E ao mesmo tempo, do outro lado, em 1945, a gente pode botar isso, a criatura tá na... Você tá falando do espião russo agora, né, cara? Isso, agora. É, o Putin lá falou, cara, tô sabendo aí que tá tendo umas paradas loucas, o Oppenheimer tá aparecendo de novo, É, e aí eu quero saber o que que tá rolando. o autocrata do momento. Não é Stalin, é Putin. Exato. Só mudou. E aí a gente tem um grupo lá. Temporal. E aí, sei lá, os Estados Unidos ou alguém forma essa colisão pra botar Sim. dentro desse prédio pra investigar em algum apartamento lá, qualquer. É E aí, uma em 1900, força-tarefa. é, Gosto do termo uma força-tarefa. força-tarefa, Task Team, Task Team. pode ser uma força-tarefa secreta pra ir Sim. investigar o prédio Multinacional, cara. multinacional pra... Olha só que foda, hein? Tem inclusive um japonês, cara. Exato, pode ser. Ou até mais de um Pode ser. japonês nessa força. Que daria até um. Porque durante muitos anos no Japão, cara, a questão de radiação ficou muito. Ao mesmo tempo que eles. Por exemplo, nos anos 60 começaram a aparecer aqueles tokusatsu tudo doido, Aham. Ultraman e tal, que fala o próprio Godzilla, né, que é também um produto da radioatividade, né, era mais ou menos um assunto tabu por conta do que aconteceu, entendeu? Tem inclusive um episódio do Ultra Seven, cara, que é censurado no Japão porque fala muito da questão radioativa. O cara fica envenenado radioativamente, fica com ele. Mas aquilo foi muito chocante para passar no Japão, porque as pessoas iam lembrar das pessoas que sofreram efeitos em Hiroshima, entendeu? Então esse lance de ter um cara do grupo que seja um japonês ou uma japonesa é muito emblemático nesse A sentido. gente pode botar um Um multicultural. inglês fantástico, cara. Então, né? a gente já fechou a motivação pra galera chegar no prédio. Tá Sim, lá. Ainda botamos uma intriga dentro do grupo. Sim. E aí, beleza. Só que assim, eles vão ter que atravessar pra 1945, que é a proposta, pra pegar a criatura lá. Sim. E aí a gente pode botar que eles estão lá. Pode ser alguém escondendo essa entrada, um cultistinha como gestor do prédio, alguma coisa assim, ou sei lá, um segurança que esconde e vai fazendo as paradas na encolha. Ou eles podem descobrir dentro sei lá, do porão, do sótão, algum lugar assim, uma dobra temporal onde eles conseguem ser catapultados para essa época. E aí começa catapultado, né, para poder entrar na época do Oppenheimer lá em Los Alamos de 1900 e blau, para tentar investigar como que essa dobra temporal ocorre. Cara, eu lembrei de um livro do Stephen King, cara, que o cara tem um. Não tem nada a ver, mas o cara tem um túnel, o cara tem um restaurante, um bar, ele é muito tempo. E ele consegue entrar num túnel e ele volta para 1963, cara. Na época que mataram o Kennedy, Então, cara. não E foi ele por causa do compra leite? Eu acho que era isso que eu tava falando, que era do leite. o leite, que é um leite melhor que é serviço naquela época, não é isso? E aí todo mundo gosta do leite dele, que o leite dele é realmente...
Exato, exato. E aí a gente pode botar um cara que, sei lá, sem querer ele descobriu isso e ele tá tirando alguma vantagem de lá, de alguma forma, sei lá. E aí, quando ele descobriu esse talho no tempo, ele pode estar tirando alguma vantagem disso. Não sei porquê, ou algum cultistinha infiltrado para tentar regular a entrada e saída de cultista lá. Não sei agora. É, o lance é como é que vai desenvolver isso. A gente já fez a motivação, como eles chegam, onde eles chegam e para onde eles vão. Agora, quando eles estão lá para onde eles vão, o que eles fazem? Eles têm que investigar o prédio para tentar achar o porquê, né? Mas o prédio em 1944, Não, 45. ele pode ter. Eles veem as pessoas caminhando pelo prédio e aí vão investigando, e numa dessas eles veem o laboratório, onde era o laboratório de teste da fissura de fissura, seguindo um fantasma desse, alguma coisa assim. E aí ele consegue identificar o talho temporal lá. É. Pode ser uma parada dessa. E essa experiência que foi feita lá, mas isso abriu quando esse portal? Em 45 ou agora nos tempos atuais? Lá em 45. Não, 45. 45, quando o cara fez Né? quando ele fez a primeira divisão do átomo, né? Entre 42 e 45 que tiveram lá os testes. E morreu gente até lá, sabia disso? Nesse filme que eu assisti, o início do fim, tem uma hora lá que o cara bota uma mão, o negócio vai cair, vai explodir tudo, o cara bota a mão assim e equilibra o negócio de novo. Só que ao colocar a mão, ele se contaminou, cara. Ele botou a mão nua, assim, então ele se contaminou. Cara, o cara fica sinistro. Isolam ele, o cara fica todo inchado, tem um envenenamento radioativo violento. Isso foi real, Cara, cara. isso que a gente, eles foram até o laboratório, até onde era o laboratório, hoje não tem nada. E aí eles encontram um cara de 1900, nessa época, que pode ser um cientista ou alguém que passou pelo portal e morreu. E tá agonizando ali. Falando assim, não deixe ele conseguir, não deixe ele conseguir. Do outro lado do portal, a criatura. E tem alguma coisa com ele, cara. Geralmente, quando o cara morre, a primeira coisa que a galera faz é olhar assim, aí encontra a carteira do cara, vê que é um cara de 1900 e, né? Que era um cientista, que ele nasceu Isso. lá, e as roupas dele é daquela época e tudo mais. E aí os pessoal fica intrigado, pô, como? Por quê? É mentira, não é? E aí o cara fica ali, aí os caras, por algum motivo, a gente tira eles lá e o corpo some. E eles ficam com os documentos do cara na mão. Que aí pode ser que os cultistas lá do outro lado puxaram ele de volta. Pode ser também. Mas puxar ele assim, ele some assim numa... Não some. Tipo assim, a galera fica lá, onde é que tá o portal? Onde é que tá o portal? Ninguém tá vendo o portal. E aí esse cara dá tipo um mapa, alguma coisa pra achar o portal dentro do prédio. E aí a galera... Uma chave, cara. Uma chave de uma porta. Uma porta de serviço. Isso, pode ser. Que tem uma escadaria assim, desce assim, para um lugar que tem tipo uma roldana assim, uma reforçada, aí eles vão ter que fazer um teste. Tipo aquela chave de cofre antigo, né? Exato, eles têm que girar aquilo, e aí eles entram num túnel lá que não tá nem mapeado, cara, dentro da planta original do prédio, que eles têm inclusive acesso. E isso pode ser, cara. Entendeu? E é uma chave antiga, não é uma chave nova, não é aquelas papaís, né? Não, é uma chave antiga e tal, e eles nem se ligaram assim que o negócio era. Só que aí ele dá a chave, e aí a gente pode fazer algum evento pra essa galera sair e o corpo sumir. Eu acho melhor, sabe qual é a melhor solução? Eles vão investigar, mas alguma coisa pode perseguir eles também, eles têm que fugir por ali. Sabe aquele lance de só tem como fugir por aqui? Porque é a única maneira, que às vezes eles vão querer voltar, cara. A galera quando joga, o cara fica muito naquela, não, vamos aqui dar uma olhada e depois a gente volta pra ver o que faz melhor. Não, tem que ser aquela coisa que você empurra eles. Pode parecer meio injusto, mas é a maneira melhor de jogar eles. Que ao mesmo tempo dá aquele sentimento de urgência, que eles estão fugindo de alguma coisa e eles caíram. Onde é que nós estamos agora? Pô, pode ser o seguinte, a segurança do prédio percebeu que eles desceram num lugar que não era pra ter acesso. Porque como é nos dias atuais, pode ser que eles tenham visto o pessoal nas câmeras descendo
Aí a segurança do prédio descem dois caras assim com aquelas roupas assim de porteiro de prédio, mas na verdade eles estão com umas submetralhadoras assim, violentas, e começa a atirar. Eles, pô, como é que esse pessoal tá armado assim? Porque eles já estão ali já pra impedir que eles entrem, cara, no Exato. local. Talvez É. porque eu já tenham visto de alguma forma, os cultistas botaram eles ali justamente para isso. Não, já estão ali a solto dos cultistas mesmo, Isso. tipo uma equipe de segurança mesmo. E aí eles atiram e tal, e o pessoal tem que fugir. Troca alguns tiros e tal, mas sabe que não vão conseguir vencer, recuam e chegam assim, abrem uma porta daquele brilho, tipo Cocoon, lembra aquele Sim, 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 sim. daquele brilho enorme que eles vêm, eles já estão no mesmo túnel, mas os caras não estão mais ali atirando neles, nem E eles nada. continuam andando, correndo, e aí quando Isso. sai, eles abrem o outro lado de uma porta de serviço, que sai de novo. Vindo café. E ela tá com aquelas roupas assim de antigas. Quem são vocês? Vocês estão autorizados a estar aqui nesse departamento? O Dr. Allen sabe que vocês estão aqui. Aí já entra dentro do lance do 1944. Eles vão ser, sabe, aquele lance de chegar assim sem pensar muito e caramba, é isso mesmo? E aí eles tem que arranjar roupa, tem que trocar de roupa, criar uma história, apagar alguém, sei lá o que eles vão fazer, jogar jogar no túnel. Aí você começa já a ver o que eles vão fazer, cara. Entendeu? Sem querer, obviamente, levar eles muito num período assim mais predisposto, mas a partir dali você joga eles dentro desse sandbox aí de Los Alamos 1945. 45? Aí vamos fazer mesmo em 45 mesmo, quando foi. Pode ser um pouquinho antes da invenção do primeiro teste, para não ficar. Eles acabaram, tem uma semana ou duas de fazer a fissão necessária. Bem sucedido, né? Isso, Foi 16 de julho. Vamos dizer que eles chegam lá em março isso. ou maio. Logo Maio, depois do abril. teste. E aí os caras lá. Tá, a próprio ambiente, tá todo mundo assim, naquela expectativa do teste, entendeu? Então, tudo ali no próprio. Que é interessante isso também. Quando você joga os personagens dentro de um determinado cenário, como é que esse cenário vai interagir? Eles vão interagir, vai interagir com eles também. Qual é a situação que eles estão Pô, encontrando? interessante. A galera ele tá mais relaxada, que não tá rolando nada, ou tá todo mundo já acelerado porque vai acontecer o teste mês que vem? Então, pra eles não ficarem tão fodidos de encontrar a Mary com um cafezinho, ou um senhor com um cafezinho, o que eles podem fazer? Como tá todo mundo. O teste vai ocorrer agora, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O que eles fazem? Eles pegam aqueles jalecos. Eles já têm aquelas roupas da galera que fica trocando de roupa pra fazer teste. Eles podem pegar aquelas roupas, se vestir Já avisei que vai dar merda isso. desse negócio. Foi assim, eles saem, aí vê que estão no vestiário. Quando eles abrem a porta assim, ele devagar, né? Porque todo mundo vai querer sair no stealth. Ele vê que as pessoas não estão com a roupa das pessoas de agora. Eles estão com aquela roupa, mas aí eles fecham a porta e começam a revirar nos armários. E aí, com um teste de procura, eles encontram esse armário mais fechadinho, que eles até podem arrombar, que eles encontram as roupas do século novo, de roupa de homem, de mulher, porque os cultistas imaginam que ficam transitando e trocando de roupa ali. Pensei uma coisa melhor. Eu tava pensando aqui. Essa entidade, na verdade, quando abriu essa fissão, ela foi sugada para 1945. Olha só que viagem. E, na verdade, o Oppenheimer está mantendo ela prisioneira lá, drenando a força dela, e está usando isso para fazer a primeira bomba atômica. Na verdade, ele conseguiu essa fissão do átomo porque ele conseguiu tirar alguma coisa dessa criatura que ajudou ele a fazer. Só conseguiram fazer a bomba atômica por causa dessa criatura. Olha só que viagem. Na verdade, ele pode estar pegando conhecimento da criatura para fazer a bomba. A criatura podia estar. Tipo assim, a criatura ele. chegou, tá ali presa, ela também não consegue sair, tipo um êxtase temporal, sabe, tá ligado? Então, eu estou pensando, então ela vai estar em algum lugar desse complexo. Sim, prisioneira. Agora já mudou a parada. Presa. Sendo mantida mesmo e mentalmente se comunicando com o Oppenheimer, e ele lá, sim, eu entendo agora, né? Ele recebendo ali aqueles conhecimentos e aplicando aquilo no projeto. Exato. Olha que loucura. E aí os cultistas, que não fica perto da onde é o laboratório principal dele, ele vai lá com a dúvida dele, tenta negociar alguma coisa com a entidade,
e aí a entidade dá a resposta e ele volta pra aplicar. Tem um cenário chamado Atomic Cthulhu? Acho que tem, né, cara? Atomic Cthulhu? Assim como tem Cthulhu Invictus, que é na Roma Antiga. Aham. Não tem um que é Atomic Cthulhu? Não tem um cenário Não que é tipo sei. isso? Eu acho que tem, cara. Vou até dar uma olhada aqui. Porque esse aí tá parecendo muito. Eu pirei aqui, eu pirei na viagem, tipo assim, Cthulhu é o pai da bomba atômica. Cara, mas é possível, porque assim, a gente não tá Atomic desmerecendo o cara. Cthulhu. Tem uma Aventuras em 1950, quer dizer, no auge mesmo da Guerra Fria mesmo, cara. Então, mas aí provavelmente Aqui, ó. você já tá em 1950. A gente tá aqui pirando na parada de fazer a No travessia. começo, quase como se fosse o negócio, né, do... Interessante, mas tem realmente esse cenário Fica a Atomic dica aí. Age Cthulhu. De repente a New Order deve estar vendendo em algum lugar, em alguma hora. Opa, com certeza. Aí, Anésio, Manjuba, pra vocês aí. Bom, então a gente faz o seguinte, vamos chegar lá. A gente tá no vestiário, eles trocaram de roupa. Sim, Aí sim. eles começam a sair com várias roupas e tal, e circular pelo próprio complexo. Que é a cidade, na verdade, né? Eles saíram em uma casa, em um outro ponto da cidade. Não, e aí é interessante até o agente que é japonês, como é que ele vai se inserir, como é que ele vai se disfarçar mais Exato. E ali. o de outra nacionalidade que não é o americano, como é que ele vai. Como é que ele vai. Um russo pode se passar por americano, um alemão também, entendeu? Aliás, vamos usar o termo estadunidense, Senta que lá vem a história. porque é um termo hoje em dia mais bem colocado. Hoje em dia, quando eu falo americano, assim, americano, aliás, é uma marca também, né? A gente que fala americano é uma marca da nossa geração também, né, É Gadinho? verdade. É o americano, a galera, hoje em dia todo mundo fala estadunidense, que também está, obviamente, certo gramaticalmente. Mas na verdade. Mas está certo. Desde a época que a gente estudava, tinha eu me lembro que falava assim, norte-americano ou estadunidense. Sempre teve essa questão. Hoje em dia se coloca mais. Não acho que seja uma forçação de barra. Não Uhum. acho que seja uma forçação de barra. Eu não Mas, acho, a gente pode botar. né? Porque aí Né? a gente acaba botando como é que o cara vai se livrar dessa, né? Como é que Sim, como é que sim. eles vão fazer para fazer o desguise da parada e tudo A mais? tua imagem sumiu pra mim aqui, Não, cara. pra mim Será que também. Deu um Beyblade na minha câmera principal, tô jogando pra webcam aqui. tu mexeu e caiu tudo? Deu o Beyblade geral aqui na parada. Mas vamos continuar, não vai parar não. Agora a gente já chegou àquela coisa que essa entidade tá ali em alguma parte e aí eles vão ter que trabalhar o tempo todo conseguindo informações para como chegar até ela. E quando chegar até ela, eles podem até encontrar com Oppenheimer antes, até às vezes já, quem são vocês, Pode ser, cara, eu gostei da ideia. né? Eles tentam que forjar assim a identidade deles, sabe? Pegar. Porque naquela época não tinha acho que documento com foto não existia. Existia? Não sei. tinha. Não, o cara, às vezes ali, né? Agora, às vezes nem o Oppenheimer seria o grande negócio. Às vezes os próprios militares que estão com ele ali, tipo esse cara que era o Leslie Groves. Leslie Groves, eu acho que era o cara que era o supervisor militar, cara, do negócio. O Leslie Groves pode ser o Oppenheimer, mas o Leslie Groves é o cara mesmo que vai ficar atrás deles o tempo todo, cara. Isso, como desconfiado como invasor e tal. E ele. Isso, porque o Oppenheimer tá muito ali viajando ali com a criatura, fazendo as pesquisas e tal. E aí ele fala, a gente precisa. E o cara, esse cara é o cara que tá cobrando ele. Ele só fez isso porque ele tá sendo muito cobrado por uma solução imediática, entendeu? Ele era oficial do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, supervisionou a construção do Pentágono e dirigiu o Projeto Manhattan. Ele era o cara mesmo que dirigiu mesmo o Projeto Então, Manhattan. ele é o cara que cobrava. Né? É o cara que dava aquela cobrada maneira na galera. Porra, então, dá pra usar ele, cara. A gente bota ele como. Entendeu? Ele vira aquele cara Bom, mesmo mais assim, ativo, o chefe dos capangas. Então, ele pode ser esse. Ele pega. Ele vê que a. Sabe, ele é um thug, mas um thug pesado, entendeu? Aham. Mas o Oppenheimer é a mente por trás, mas por trás da mente do Oppenheimer tá a criatura, cara. Exato. E aí a gente pode botar isso. O Oppenheimer. A criatura tá tentando usar o Oppenheimer pra achar um jeito de tentar sair daquele êxtase temporal. E aí ela acredita que talvez com a fissura da bomba atômica ela consiga sair.
exatamente o que eu tava pensando aqui, cara. Puta que pariu. E a detonação por conta dessa. Que realmente, você sabe que depois da detonação das 2 bombas atômicas, mudou, né? Uhum. Foi introduzido um elemento que não existia anteriormente, né, na atmosfera terrestre, né? Após a detonação dessas bombas atômicas. Então, tudo pode, inclusive, ser datado a partir daí, após bombas, né? Porque Pô, entrou um elemento que nunca. E a partir dessa fissura é que ela quer escapar da nossa dimensão, da nossa é realidade. isso. Aí É isso o aí, cara. Oppenheimer viu se deixa ser usado pela criatura para facilitar os cálculos, falou com esse oficial general aí, que é o que vai ficar correndo atrás da galera, Pode crer. e aí ele fica lá, a criatura, e aí ele vai em determinado local onde a criatura apareceu e tá presa no êxtase temporal, pergunta para ela as coisas, ela dá o norte, ele volta e aplica para tentar gerar essa bomba. E aí os jogadores ficam naquela. Eu deixo a bomba, como é que eu deixo a bomba explodir e liberto a criatura para ela fazer o que ela quiser, ou eu tento impedir a bomba de explodir para a criatura ficar onde ela tá? E esse é um paradoxo violento, porque eles vêm de uma realidade onde a bomba já explodiu. Exatamente. E aí aí começa aquela parada na cabeça deles, porque se eu E explodir isso tem sanidade em cima, exato, tem tome de sanidade, toma sanidade, porque tu começa, caraca, onde é que já em sair em 1945 já rola sanidade. Sim, sim. Já o cara já entra e cresce ali. E Sim, aí eles sim. vão pesquisando, tentando se habituar com os negócios, e aí descobre que tá em uma parte, um galpão, um prédio, com alguns militares tomando conta, eles tentam invadir pra ver, eles veem a criatura. Aí quando vê a criatura, pá, sanidade de novo. E aí eles saem. E aí eles veem o Oppenheimer com a criatura num elo, assim. Um desses caras, um desses membros da equipe é um cientista nuclear, cara. Só que ele é um cientista nuclear com conhecimento dos tempos atuais. Um historiador também pode botar um historiador, cara. Pode um historiador, um cientista nuclear, mas o cientista nuclear que é o cara mesmo que vai fazer as pesquisas nesse aspecto mais nuclear, mas ele tem um conhecimento até mais avançado que essa galera dessa época. Isso. Né? Que ele já Porque rodou a parada. Né? Em artefatos atômicos hoje, né? Nucleares hoje, que são bem mais avançados do que essas bombas que foram lançadas. Essas bombas são consideradas, hoje em dia, primitivas, cara. Uhum. Entendeu? Totalmente. Ao longo das décadas foi melhorando também a tecnologia nisso, que os caras só investiram nisso. Pô, né? então, olha que doideira. A gente faz o seguinte, eles saem do vestiário, e aí é tipo um... Essas ogivas, É né, tipo que um eles falam. ginásio mesmo de academia, tá ligado? Pode ser aquele ginásio de educação física do complexo. E você não precisa ser, historicamente, realista. Você pode. Não, sim, mas era uma imaginar do cidade. jeito Eles que- criaram uma cidade. Então, pode ter um localzinho ali, um ginásiozinho Sim, pra você fazer. pode colocar. A gente não está colocando ali uma entidade ali, um ser ali extradimensional aí numa desses lugares. A gente pode botar a conformação no mapa da maneira que você quiser, Isso, cara. aí a gente né? bota pra eles saírem tipo desse ginásiozinho que sempre teve, sempre vai ter. E aí eles começam a andar pela rua, e aí eles vão se misturando, e todo mundo pode achar que por eles estarem vestidos daquela forma, eles são cientistas. Os NPCs agora, ó. Já temos 2 aqui, Oppenheimer e o Tenente General Leslie Groves. E aí a gente pode ir pegando outros cientistas até, pegar o nome deles aí. Um dos cientistas, inclusive, quando eles encontram com eles, mais ou menos imagina, vocês vieram do futuro, eu sei disso, por causa disso. O cara, às vezes, pode já ter pensado nisso. Ou alguém que não... Ou isso, ou algum cientista pode até ajudar eles, porque... Que ele não queria que a criatura se metesse e o Oppenheimer tivesse feito isso, porque é poder que ele não entende. Exatamente. Cara, e se a gente pegar e eles descobrem, ó, eles saíram do ginásio, eles descobrem numa investigação lá que teve um cientista que tá preso, que o pessoal fala que ele enlouqueceu, que é o cientista que vai ajudar eles. Exatamente. Aí eles têm que fazer uma missão para sair de lá, para libertar o cara. O cara tá num bloco lá de detenção. Aí tem dois MP lá, 2 military police lá. Aí eles nocauteiam o cara, porque tem Nocauteiam os caras. E aí tira o tem cara toda e uma o cara ação. dá informação. Olha, o Oppenheimer... 2 caras desse grupo
Para além do cientista, do historiador, tem que ter pelo menos um ou dois comandos, assim, cara A bem gente pode foda, fazer Black melhor, Ops. cara. Ele não precisa botar ele a gente bota ele no hospital, tipo naqueles hospital de campanha. E aí Uhum. toda hora ele tá sendo injetado produto pra. Ah, ele tá maluco, vamos botar ele pra dormir, pra ele não tá. E aí ele tá nesse estado meio maluco, entendeu? Sim, E aí ele é tratado pelos psiquiatras como se tivesse maluco mesmo, enlouqueceu e ele tá ali. Aí ele tá numa sala separada, porque ele é perigoso. E aí entra um segurança fortão, tipo do Coringa, tá ligado? Que é o que vai né? dar porrada nele, e o outro que vai injetar a parada nele, entendeu? Tipo Sarah Connor, Aham. quando ela tava lá naquela. A sala branca do manicômio, tá ligado? Sim, sim, E aí sim. eles fazem uma missão lá com esses comandos aí pra poder invadir e tirar o cara pra obter essa informação. Em Sim. troca de levar ele pro futuro. Olha que doideira. Sensacional, cara. Porra, já quero jogar. Já quero jogar. Pô, já fechou mesmo. E aí, Não, e aí ele entrega que o Oppenheimer tá fazendo um pacto com uma criatura pra poder fazer a bomba atômica. sensacional. E aí a gente volta naquele negócio. E quem é o cara que contratou eles? Eu tava falando do Oppenheimer, mas agora que a gente já viu as motivações e tudo, ele pode, inclusive, o Oppenheimer pode morrer. É uma loucura, né? Porque fica o tempo todo nessa questão do paradoxo temporal, cara. Se você é aquele lance, se você matou o Hitler quando ele era criança, será que vai ter a guerra? Às Então, vezes a guerra acontece de qualquer maneira, às vezes aparece um outro cara que. mas aí Entendeu? ele pegou, salvou o cara. Aí o cara fala, então, aí pessoal, você vai ter que ajudar a gente a entrar lá pra gente ver o que que vai fazer. Aí começa a ficar, o que que eles vão fazer? Eles vão impedir a bomba ou eles vão manter a bomba? Aí, e se eles É. impedirem a bomba, como é que eles vão voltar pro tempo corrente? E ao mesmo tempo daqueles roleplay, né, cara, entre a galera do grupo, né, cara? Beleza. E aí o espião russo também tá querendo ver também o interesse E aí dele. ele vê uma oportunidade de talvez a Rússia ganhar alguma coisa, talvez se a bomba não explodir, a geopolítica mudar, dá uma pirada nisso. Aí fica nisso, só que eles têm que entrar num consenso. Ou eles vão impedir ou eles não vão fazer nada. Se não fizer nada, a criatura solta e ninguém sabe o que acontece com a criatura. E aí, se eles fizerem alguma coisa, só que a gente pode fazer uma sacanagem. De qualquer forma, a bomba vai ser explodida. Entendeu? E a criatura pode ser liberta ou não. Ou a gente dá alguma coisa pra eles pra deixar a criatura em stasis lá e a bomba ser explodida. E aí no final mostra tipo uma cena pós-créditos. Essas cenas pós-créditos pode parecer meio brega, né? Depois desses filmes da Marvel, né? Mais ou menos popularizou, né? Mas a cena pós-créditos de um carro chegando num bunker assim, ultra secreto, e quando eles abrem lá o negócio, tá lá a criatura em estase lá. É. Gostei. Mas isso nos tempos E atuais. no mesmo local, Ou no mesmo local, pode que ter ficado ele lá. pode ter ficado numa, tipo assim, eles fizeram, a criatura apareceu, tipo o Dr. Manhattan, entendeu? Um dia começou um brilho muito intenso e aí virou uma bolinha, da bolinha virou não sei o quê. E aí no final ele pode ter virado uma geleiona. Sim, E sim, aí o isso. pessoal aí pegou, chamaram o Que deu Oppenheimer, porque é o cara mais foda de lá. E aí na hora que o Oppenheimer apareceu, a criatura foi lá e linkou nele. linkou nele e através dele ele. E aí ele já mandou botar segurança, proteção, falou com o coronel e Exato. fizeram aquelas construção de campanha, tá ligado? É uma questão. Não, não, na verdade ele começa a dominar todo mundo e é uma coisa interessante porque pelo coronel, pelo general, né, pelo coronel e tal, não sei o que, ninguém, aquilo não vaza dali, não é notificado ao Pentágono, nem Casa Branca, nem nada, entendeu? Isso, porque eles estão A vendo uma criatura oportunidade real de ganhar é, a guerra. exato, aquilo é como se tivesse sido compartimentalizada, Isso. é, E aí tudo ali dentro de Los Alamos e mesmo. aí a criatura, o argumento da criatura é: eu dou pra vocês a vitória da guerra e vocês me dão a saída daqui. E aí o Oppenheimer viu essa chance, ele coloca, ele cria um quartelzinho, uma proteção, um galpão em volta da criatura, primeiro de campanha, depois ele sobe muros e os caralho, e aí bota segurança e bota lá. E aí esse cara, esse maluco consegue passar com eles, e aí chega na criatura pra ver o que que vai acontecer, e a gente tem que dar o que que eles vão fazer. E aí tá, eles podem chegar lá, tá o Oppenheimer pegando a o cara entrega que, sei lá, o Oppenheimer vai 8 horas da manhã, da noite,
conversar com a criatura e a criatura linka nele, passa o que tem que fazer, as dúvidas. E aí nessas horas a gente chega com o pessoal lá, e aí eles nocauteiam a segurança, entra no stealth, faz o caralho. E aí Sim. quando chega, já toma aquele bonito, né? A loucura já começa a bater porque é teste de sanidade. E aí a galera fica naquela. Eu faço ou não faço, eu faço ou não faço, o que que a gente faz? E aí a gente vê. Só que o foda é que se eles quiserem matar o Oppenheimer, né? Mas se quiserem matar o Oppenheimer, pode mudar. Aí quando eles voltarem, aí pode ser uma realidade alterada, cara. Ou então a gente pode dizer que o estudo do Oppenheimer, de qualquer forma, já estava tão avançado que a bomba ia explodir de qualquer jeito. Pode ser. Ou então eles podem voltar no futuro e ser só um deserto, assim, ou um gelo, assim. Aí fica a mente do mestre, né? Se eles matarem o Oppenheimer, É. o cara vê um futuro bem escroto. Exato, porque como todo RPG, você tem que dar a liberdade para os jogadores fazerem o que eles quiserem, cara, Eu também acho, eu né? gostei. Mas sofrerem as consequências também por conta das escolhas deles. Eu gostei bastante. Pra ser sincero, Eu também achei. Achei legal. achei Achei legal legal. pra caralho. Muito melhor que o roteiro do Christopher Nolan. Tá vendo, pô? Nolan, contrata a gente, pô. Contrata a gente tá aqui. Eu nem vi o filme, mas contrata a gente, mano. Esse negócio de ver como é que faz a fissura nuclear, essas coisas, ninguém quer saber, a gente quer saber de ação, pô. Exato, um monstrão, né? Essa parte do monstrão, então geleão mesmo, né? Preso num negócio sensacional, cara. Em êxtase temporal, tipo aquele negócio assim, ele não consegue andar pra frente, pra trás, ele fica parado, e aí ele faz um link mental com o Oppenheimer e começa, não, Ele precisa. eu preciso sair daqui, eu te dou a guerra, e ele sim, aí fala com o general. Só que eu não sei, eu acho que ficou muito simples, mas entre essa saída e o coisa, como é que a gente bota o general técnico de porrada lá que deu do Oppenheimer pra correr atrás deles? Porque tem que ter, durante a investigação eles têm que dar aquela fugida, né? Da segurança, né, que fica atrás. Vamos dizer que eles encontram um dos caras nocauteados lá, e o general fala assim: a base agora está em Em alerta, a cidade tá em alerta, ninguém entra e ninguém sai da cidade. vermelho, ninguém sai, não E sei o aí quê, ele vai. revistas aleatórias e tal, e começa já aquele clima de porra, todos. Isso, Né, e aí ele vai naquele vestiário que ele sabe que a galera tá entrando e saindo, porque ele botou 2 caras da segurança lá do outro lado. Ele botou 2 caras pra isso. Ele vê que o negócio já não tá mais do jeito, porque as roupas não estão lá. sim, Aí ele sabe que tem exatamente. gente do futuro que tá aqui. E aí ele começa a correr atrás e a galera tentando se esconder. Para nós, são comunistas! Exato. E aí ele acha que. São E aí comunistas! quando eles veem, se eles veem por acaso, Nossa base. se eles veem o russo ou o japonês, aí fudeu. Né? É uma aliança do Japão com Porra, a União Soviética. Cara, aí vai ser tipo Eles execução estão em meio de traindo. praça, vai ser loucura. Aí é loucura. Né? E aí eles vêm, quando eles conseguem entrar, porque aí eles já não tem. Quando começa assim, a gente já tira a esperança de voltar pra casa deles. Não, e quando eu penso nesses militares dessa época americanos, ou estadunidenses, são aqueles caras bem paranoicos mesmo. Exato. E aí, e nessa altura, eles já estão assim, cara, o que a gente faz? A gente impede o Oppenheimer, não impede o Oppenheimer? O que a gente faz? E aí, no final, eles vêm. Se eles quiserem impedir o Oppenheimer e não deixar a bomba explodir na cabeça deles, eles vão ter que dar um jeito de nocautear o Oppenheimer ou pegar e dar um jeito da criatura. Mas qual é o jeito que eles dariam na criatura pra ela sumir do mapa? Sumir, né? Nisso é que entra o personagem do cientista nuclear. Ele teria que fazer alguma outra reação que fosse esse tipo antimatéria, sabe? Que criasse alguma onda negativa que eliminasse essa criatura. Em vez de ela se alimentar disso, drenaria ela. Aí eu não sei cientificamente como é que se explicaria isso. É só uma ideia. Ou então, aí teria que ser. Qual é o nome dessa partícula que foi inventada depois da fissura? Porque ele podia dar um jeito de tentar. Não, mas aí ele teria que voltar a pegar a partícula e ir pro futuro para matar o bicho. Não, cara, ou então fazer isso, entendeu? Porque tentar soterrar.
Ó, cara, sabe quem é esse cientista? É um cientista que foi visitar lá o Oppenheimer, que era o mentor do Oppenheimer anteriormente, mas ele percebeu o que estava acontecendo e o Oppenheimer falou pro general prendê-lo. Quando eles vão lá na cela e abrem assim, e olham assim, eles olham que é ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Eu não ouvi o que eu ouvi? Ah, moleque! Porra, aí a gente tá Bastardos Inglórios agora, né? Caraca. E ele tá assim, com a língua pro lado de fora, no hospício. O que tu acha? Pode ser, a gente. Né? Pode ser. A gente já tá pirando. Mentor não era um mentor, ele era tipo um cara que ele que indicou o Oppenheimer, inclusive, ele falou que ele tinha um trabalho até mais avançado que o dele, né? Na questão de energia, de questão de fissura atômica e tal, fissura nuclear e tal. Em si, cara, o Einstein, já que a gente botou Einstein, foda-se, né? Tem que botar, ué. Já botei. Ele tá preso na cama do hospital de manicômio, naquela sala branca que construíram lá pra ele, e ele tá tomando porrada. É porrada e injeção pra dormir. É porrada e injeção pra dormir. Foda-se. Porrada e injeção pra dormir. Ele foi lá, aí quando ele. Eu já falo o Nolan. O Oppenheimer, ele pegou e falou: mestre, vem aqui, eu tenho uma parada pra te mostrar. Ele, não vamos mexer com essa criatura. Já chamou o cara, o chefe da segurança. Você ultrapassou todos os limites, Oppenheimer. Exato, cara. E aí pega ele, já bota no manicômio, diz que ele endoidou. E aí, pra fora, ele tá dizendo que Einstein tá ajudando, e é isso. Fechou. E aí o Einstein. Pra fazer aquele contraponto gênio mal com o gênio bom. O gênio mal, o Oppenheimer, o gênio bom, o Einstein. E aí, na verdade, ele não é um mal, ele só tá querendo ganhar a guerra. Entendeu? A gente não pode nem falar que ele é mal, ele só tá querendo ganhar a guerra. E aí ele tá obcecado com isso, porque também ele vai fazer a descoberta do século, né? E aí ele fica nisso. Aí quando ele chega, o Einstein pega e fala assim: eu tenho a solução, porque eu criei no período que eu tava aqui, eu fingi ajudar ele pra descobrir a fraqueza da criatura. E foi aí que o Oppenheimer pegou e me prendeu. É isso. E aí ele tem essa forma para destruir a criatura que pode ser aplicada pelo cientista, né, que também tá junto ali, que vai entender o que ele tá falando, que não adianta nada ele falar isso para uma galera que não vai entender. Exato, e aí ele já tem o composto sintetizado em algum lugar, e eles vão lá buscar, e Isso, depois eles vão invadir para tentar matar a criatura. Cara, muito louco, muito bom, muito bom. E aí eles vão, aí ele diz onde que tá, eles se infiltram, e aí ele some, Einstein some. Ele fugiu. Ele pode até ter pego um carro, viu que tava uma confusão danada, ele se escondeu, fugiu, sumiu. Olha que doideira. E aí a galera entra, o Oppenheimer tá lá, e aí vem esse chefe de segurança, dá uma merda danada, o pessoal tanque fica tentando impedir a galera de entrar, os outros ficam lá, enquanto esse cientista tá tentando, se ele estiver vivo até lá, né? Tentando injetar isso de alguma forma na criatura. Pode ser um composto, uma seringa nesse composto. E aí nisso o Oppenheimer aparece ou não aparece, a gente pode escolher isso também. Ele pode até se sacrificar pulando assim no Não, final. mas aí a gente tá matando uma figura histórica à toa. Eu acho que... Não, tô falando o cientista que tá com o composto. Ele pode até se sacrificar. Sim, pode se jogar. E o jogador depende da maluquice. Se fosse eu jogando, na loucura, pra tentar... Eu ia me jogar ali no meio. E aí eles injetam o composto na criatura, e a criatura vai perdendo o brilho e vai sumindo assim... E vai sumindo. E o Oppenheimer, não! Vocês condenaram a humanidade! As trevas! Isso, e aí começa eles tentarem fugir pra chegar lá no... e aí eles vão tentar fugir, porque o Oppenheimer fala isso e foge. E eles não conseguem pegar. E se mesmo que dê um tiro no Oppenheimer, a gente bota pra sair de raspão, porque aí vai fazer o contexto histórico, olha que doideira. Aí eles tentam fugir e voltar pelo caminho que eles estão. Só que aí eles têm que pegar uma dinamite ou alguma coisa pra implodir aquele portal que abriu. E aí na fuga, eles pegam... obviamente eles vão querer passar na armaria, no armeiro, né? Onde fica o armeiro pra pegar coisa. E eles pegam, voltam lá pra aquele vestiário e explodem o vestiário e voltam pro tempo comum. Eles passam no arsenal lá e pegam granadas ali. Isso, e aí eles conseguem explodir a parada por onde eles vieram e fecha o portal. E aí quando eles voltam, isso se eles não fizerem nenhuma merda histórica, tá tudo a mesma coisa. Por quê? Porque o Oppenheimer já tinha o suficiente pra fazer a bomba, e ele conseguiu completar a bomba atômica e explodir ela, e aí continua a vida.
ou então pode ser alguma coisa até mais ousada. Além de Los Alamos, tinha um outro local também que estava fazendo experiências junto com Los Alamos. Pensaram que era um só, mas eram dois, na verdade. É. Era uma cidade, porra, no Arizona. Maneiro. No deserto de Nevada, perto de Las Vegas. Porra. Né? Cara, mas eu gostei dessa aventura, cara. Eu gostei. Pô, essa aventura tá louca. Não, e aí volta só a parte do empregador. E quem era o Putz, empregador? aí olha a história. Eu tive uma ideia foda. Aí eles saem, armado, foda-se, de volta, matam aqueles 2 seguranças que não conseguiram voltar, ou eles conseguiram e voltaram pro exército, sei lá. Se quiser esse periguinho no final, mete bala nesses 2 caras só pra morrer mesmo. Daquela. E aí, quando eles saem, eles pegam a filmagem, a porra toda que eles podem ter levado, e a gente dá tudo pros caras. E aí fala assim, ó, você tem que levar isso pro nosso empregador, porque ele falou que vai lá, não sei o que lá. Quando eles chegam lá, é Albert Einstein. Quer dizer que ele voltou naquela hora. Naquela hora que ele fugiu, ele viu um negócio e foi. Aí pode botar que a história forjou a morte dele, uma parada dessa. E ele, inclusive, fez uma harmonização facial. Ou então, cara, o que a gente pode fazer, cara, é botar uma. Aqui ele não teve filho, né? Não teve filho aqui na realidade, mas a gente pode, às vezes, inventar. Não, a gente pode botar. Cara, a gente pode botar ele pra sumir. E aí ele aparece como um empregador de alguma forma, porque, sei lá. Porra, pode ser aquela. Cara, é que eu penso muito. Um pack de mitos e Cthulhu, né? Aquela criatura que bota Ou os então- pensadores em jarro. Nesse também? Aham. Pode ser o Oppenheimer, pode ser um herdeiro dele também. Porra, o herdeiro do Oppenheimer, cara. Cara. Que porra, ele achou o diário do Oppenheimer, que ele escreveu contando essa parada. E aí. Eu estou atrás da minha herança familiar. Isso, e aí. Do meu legado! E aí ele Cara, descobriu, não. olha que doideira. Algum dos jogadores pode ter deixado cair, o Oppenheimer achou uma data, alguma coisa, e escreveu pro filho dele, e o filho dele contratou essa galera pra poder pegar a herança dele. Deixa eu ver se o Oppenheimer teve filhos. Porra, tem que ter, porra, tem que ter tido. Porra, eu não... A continuação de Oppenheimer, a saga continua, tem que ter, pô. Ele teve 2 filhos, um homem e uma Porra, mulher. isso. Peter Oppenheimer e Catherine Oppenheimer. E aí foi passando de geração em geração até chegar nos tempos atuais. Olha aqui, vamos ver aqui. Após sua morte em 1967, Oppenheimer deixou a esposa Kitty e 2 filhos, Peter e Catherine. Porra, dá, hein? Ele morreu em 67. Dá Cara, pra botar eles, pô. O cara chega, é um cara já mais velho assim, e ele senhorzinho. fala assim: meu nome é Peter Oppenheimer e eu estou atrás do legado de meu pai. E Moleque, aí fecha que o jogo loucura, assim. hein? Fecha. E tem aquela, como é que é aquela fala do Oppenheimer, né, do Gilgamesh, né? Eu sou O destruidor de mundos, né? destruidor de mundos. Eu e me tal, tornei blá, a blá, blá. morte e virei o destruidor de mundos. Mentira que ele não falou nada disso, que foi tudo. Ah, mas a nível de história fica muito bom, né? É, Aí, fica, tipo assim, fecha a é, cortina, ele fala isso, É. aí vem tudo escuro e fala assim, eu sou a morte, o destruidor de mundos. Aí vem a Isso, bomba isso. atômica, assim, Exatamente. caralho, que Igual o Exterminador do Futuro 2, quando ela tá Isso, assim no isso. barco, aí vira tudo Porra, gostei pra caralho. Playmobil. Gostei. Eu já tenho uma história pra quando quiser Foda, mostrar hein? em algum. Louco, Não, cara. mas ficou bom, cara. Ficou doido, mas ficou bom. Ficou doido, mas ficou bom. Agora, Também, porra, tu me chama pra parada, só vai sair maluquice, isso, cara. Eu já pirei em Velozes e Furiosos, eu tô pirando em Oppenheimer agora. É. Calcule o que eu não vou fazer depois. Não, isso é quase um paradoxo temporal. Pô, mas fala que não, mano. Enfim, Primeiro pra cacete. ficou da hora. Se ficou você foda, usar ficou isso, foda. você aí de casa usar isso, por favor, me dê os créditos. Eu vou tentar botar num carrossel do Instagram e dividido, particionadinho. E aí vamos ver. Eu vou tentar dar uma sequenciazinha isso em um carrossel. Aí só falta as fichas Eu de. também gostei também. Aí tem que pensar. Tem ficha de cientista padrão, de mercenário padrão, pra gente botar pra criar uma pro Oppenheimer e pro. Não tenho, prontas não tenho, não, Não, a cara. gente vê na internet, de repente tem um cientista padrão mais internet inteligente tem, e tal, a gente bota pra eles. Caralho, gostei. Aí, você gostou? Participação? Eu gostei pra caramba, cara. E você que está nos assistindo, gostou? Deixa aqui embaixo se você tá no YouTube, deixa aqui embaixo. Se tá no
no Spotify ou no seu agregador, também pode deixar aquela estrelinha básica e falar pra gente. E agora que a gente botou o Oppenheimer como um maluco que a criatura extraplanar deu o código secreto das bombas nucleares pra ele, eu vou deixar você, meu amigo Carter Lúcia, fazer o seu Jabex. O Jabex é bem simples, meu caro Gadini. Quem quiser bater um papo, falar sobre loucuras, falar sobre RPG, games, action figures, comida e um pouquinho de futebol, só procurar lá no Twitter, ou agora é o X, né? @CarterLúcia, vai ser sempre Twitter para mim. @CarterLúcia e o canalzinho na Twitch, na roxinha, né? twitch.tv/CarterLúcia. Tô lá de vez em quando jogando uns games antigos, alguma coisa de RPG, de jogos de horror, e vez por outra tem uma mesinha de RPG muito também. boa, inclusive, muito boa. Obrigado, Gadinho. Eu gosto de você narrando, eu sou fãzinho, eu gosto de você narrando. Muito honrado de estar aqui hoje, cara. E eu vou te chamar para Entendeu? outras doideiras. Estou à disposição, cara. E sim, para você que está aí em casa, já curtiu e já foi lá visitar o Carter Lúcia, eu convido você a visitar a nossa macarronadinha e conferir. A gente já tem um episódio anterior aí de Velozes e Furiosos para guia não oficial e talvez jamais não definitivo de Velozes e Furiosos para você colocar aquela aventura com aqueles pegas e loucuragens. E é um programa família. Bem família pra caramba. Não é um Oppenheimer, mas é uma família pra caramba. Então siga a Macarronada em todas as redes sociais, menos no Instagram, que é a Macarronada Podcast, porque algum cara não utiliza, comprou esse domínio e não utiliza. Então siga isso em todas as Linktree, a Macarronada em todas as redes sociais, link na bio e um linkzinho aqui embaixo também para você seguir a gente. E é isso. Daqui a próximo 15 dias para você um novo podcast crispy. Sempre saindo no domingo junto com aquela macarronada, quando você tá com a família comendo aquela macarronada. Sai esse podcastzinho em vídeo no Spotify para você no YouTube e é isso aí. Beleza? Um abraço para todo mundo, um abraço Carter. Fui! Macarronada bem... Macarronada deliciosa. Macarronada. Macarronada.